Boa tarde, Alcance Piraquara. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém? E Jesus está feliz com você? Amém, né? Glória a Deus. Irmãos, nós chegamos no último mês do ano de 2025. Então, glória a Deus, estamos aqui, né? O Senhor tem nos abençoado e você pode ser grato a Deus, né? Porque você já caminhou aí durante 11 meses nesse ano e vai fechar o ano aí, né? Aleluia! E em dezembro, irmãos, nós sempre, né? Nós temos as festas, nós temos ali as comemorações e também temos os recessos, né? Então, algumas atividades nossas já estão pausadas. Nós tivemos ontem encerramento dos jovens aqui, foi uma bênção. E hoje também, né, é o último culto, né, do Ministério Infantil do ano. Então, hoje as crianças ainda têm a sua escola bíblica, a sua escolinha, né, o seu culto ali no Alcance Kids. Mas a partir da semana que vem, né, os pais vão ficar responsáveis por estarem, né, cuidando ali no momento do culto dos seus filhos, né? Então fica aí já o desafio, né, de você poder entreter o seu filho, né, nos nossos próximos cultos, porque o nosso Ministério Infantil vai estar de férias, amém, aleluia, né? Então nossos professores vão estar recarregando as baterias, tá? Então, fica esse aviso, né? Também nós, como eu já disse, vamos ter somente os cultos do domingo, né, às 10 horas, e esse das 18 horas, esses vão ser mantidos. Mas as outras programações, células, né, enfim, outras reuniões, nós estamos daí entrando em recesso. Então, já anota aí, né, para que você não fique perdido. Amém? Queria também honrar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez? Se tiver, levanta a sua mão. Nós queremos conhecer. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Tem mais alguém que nos visita? Uma salva de palmas, né, pelos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. É uma alegria, uma honra recebê-los aqui, né? Sintam-se à vontade. E também já queria liberar as crianças daí, né? Algumas já foram, mas nós queremos liberar as crianças para o seu culto. Um outro aviso, irmãos, aos pais, né? Não sei se já perceberam, mas nós temos agora um aplicativo para que você possa fazer o check-in do seu filho ali no Ministério Infantil, né? Então você, pai, precisa baixar esse aplicativo para que você possa fazer o check-in do seu filho. Amém? Glória a Deus. Bom, acredito que era isso que eu tinha que passar com relação aos avisos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler, a princípio, o versículo 1, e depois nós vamos ali, né, continuar em Êxodo, vamos ler Êxodo 17. Então pode manter a sua Bíblia ali, né, nessa sessão da palavra. Êxodo 16 conta a história do povo de Israel logo após, né, eles saírem do Egito, né, logo após eles vivenciarem o maior milagre até aquele momento que eles estavam vendo, né, que foi a travessia do Mar Vermelho, onde o Mar Vermelho se abriu e o povo de Israel passou, né, e o exército de Faraó foi engolido pelas águas. Então, é nesse contexto que Êxodo 16 se passa, né, a partir do momento que eles atravessaram o Mar Vermelho e agora estavam entrando, né, na verdade eles já tinham entrado no deserto, mas antes do Mar Vermelho, e agora eles continuam a sua jornada, uma jornada que durou 40 anos. 40 anos aquele povo passou no deserto, né, sofrendo, ali murmurando, né,
tendo a mão de Deus sobre eles, mas muitas vezes negligenciando essa mão de Deus, né, esse cuidado de Deus. E aqui eu queria que nós pudéssemos ler junto, né, o texto de Êxodo, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te rendemos todo o nosso louvor, a nossa adoração. Te rendemos, Pai, agora a nossa atenção, Senhor. Nós colocamos, Pai, a nossa mente à disposição. Nós abrimos a nossa mente para que o Senhor possa trabalhar, Senhor. Que essas palavras que serão proferidas aqui, enfim, todo esse movimento, Senhor, nessa reunião, desde a preparação do louvor, da palavra, ao final, que o Senhor possa transmitir aquilo que o Senhor deseja na nossa vida, no nosso coração. E nós colocamos, Pai, a nossa vida, né, em posição de receber aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Também saúdo os irmãos que nos assistem de forma online, que vão escutar essa palavra depois. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Então o texto vai falar sobre a entrada do povo de Israel, do povo hebreu, agora num deserto chamado Sim. Eles passaram por 7 desertos, né, 7 nomes que é dado aqueles desertos da região. E eles passaram por 7 desertos até chegarem ao Monte Sinai, onde lá o Senhor, né, dá a lei a Moisés e, né, todo aquele movimento de Deus, né, aquela glória veio sobre aquele lugar. Mas da saída do povo do Egito até chegar ao Monte Sinai, eles passaram por 7 desertos diferentes. E eu queria que nós pudéssemos nos atentar em 2 desertos especiais, né, no qual eles viveram milagres, no qual eles viram a mão de Deus, mas também no qual eles murmuraram, né, no qual reclamaram. E isso é algo constante nesse povo, né, durante todo o tempo no qual eles viveram ao deserto. Eles foram um povo difícil. E haja paciência, né? Para Moisés, eu digo se hoje pela manhã, e digo hoje agora à noite, se eu fosse Moisés, eu não teria essa paciência. E se eu fosse Deus, eu acho que eu teria menos paciência ainda, né? Então, mas Deus graças a Deus, eu não sou Deus, né? E o Senhor, né, cuidou daquele povo, e aqui nós vamos ver a mão do Senhor sobre aquele povo. Mas, especificamente agora, naquele lugar, eles viram, né, o que Deus fez na vida deles. Eles presenciaram milagres, eles foram alimentados, eles foram nutridos, né, eles beberam, eles tiveram a sua sede saciada, né, e eles também enfrentaram desafios externos. E tudo isso, irmãos, né, tendo o Senhor como coluna, tudo isso tendo o Senhor, né, dando a direção. E talvez, irmão, você possa falar: puxa, pastor, o que isso tem a ver conosco? Né, certamente nós não vivemos no deserto, né, graças a Deus, mas a lição que nós podemos aprender do deserto que aquele povo viveu é que nós também temos os nossos desertos. Nós temos as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas angústias. E certamente nós, como aquele povo, passaremos por momentos onde entraremos nos nossos desertos, nesses lugares áridos, secos, que a vida nos proporciona. Assim como foi com o povo, assim como foi com Jesus, e assim como será com todos aqueles que creem em Deus ou não creem em Deus. A palavra de Deus vai falar que no mundo nós teremos aflições, e as aflições dos dias de hoje, né, não são parecidas com o que talvez aquele povo passou, mas são desertos internos.
Talvez você entrou nesse lugar, talvez você esteja vivendo um momento de crise, um momento onde você se encontra no meio de um deserto espiritual, emocional, ou mesmo, até mesmo, né, num deserto físico, alguma aflição, alguma, né, enfermidade que lhe acometeu, está acontecendo sobre a sua vida. E esse deserto, irmão, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que no deserto Deus fala claramente. Você crê nisso? Né? O texto vai falar, no capítulo 17, que o Senhor levou aquele povo ao deserto. A direção que Deus deu ao povo foi de ir ao deserto. Né? Talvez você não consiga ver isso no texto em Êxodo, mas em Deuteronômio vai falar que a nuvem estava sobre aquele povo, e aquele povo andava segundo a direção da nuvem. E aquela nuvem, que significava a presença de Deus, a mão de Deus, a coordenação de Deus para guiá-lo numa terra onde não havia nenhuma direção clara, era a nuvem, era Deus. E Deus o levou aquele povo a caminhar pelos desertos. E, irmãos, o livro de Oséias, né, vai falar bem claro sobre isso. Lá, abra comigo em Oséias. Deixa eu pegar minha referência. Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, eis que eu a atraí e a levarei para o deserto. E qual é o propósito de Deus levar-nos ao deserto? O texto fala, para lhe falar ao coração. Sabe, irmãos, a lição do deserto na vida de um cristão é que o deserto ele é silencioso demais para que nós possamos escutar a voz de Deus. No deserto todas as outras vozes se calam. Aliás, não há vozes no deserto, porque não há nada. Então, no deserto nós conseguimos escutar a voz de Deus com clareza. No deserto nós conseguimos sentir Deus, porque não há nada mais que não seja Deus no lugar desértico. No deserto nós conseguimos ter clareza, no deserto nós conseguimos ter confiança. E o deserto serve para 3 coisas, irmãos, na vida de um cristão. Primeiro, é uma fé filtrada, porque no deserto a nossa fé, ela é filtrada e só se mantém a fé verdadeira. Todas as outras fés, daquilo que nós cremos, nossa segurança, né, naquilo que nós temos confiança, não subsiste naquele lugar. Mas a fé em Deus se torna clara e real. Então, irmão, se talvez você esteja vivendo um motivo, né, um momento de deserto na sua vida, saiba que talvez Deus está filtrando a sua fé. E desse lugar sairá uma fé sadia, verdadeira, nele, no Senhor. Amém? Você crê nisso? Mas o deserto também tem uma outra questão. O deserto também mostra a nossa dependência em Deus. E como eu já adiantei, no deserto nós não temos nada, a não ser a provisão de Deus. Aquele povo não tinha como conseguir algo para o seu sustento de forma, né, por eles, na força do seu braço. Eles dependiam da misericórdia de Deus. Da mesma forma, irmãos, os desertos que nós enfrentamos nas nossas vidas traz uma lição principal. A nossa dependência nas outras coisas, elas acabam. E nós conseguimos somente depender naquele que pode nos tirar do deserto. Amém? Você crê nisso? A dependência de Deus é examinada. Porque nós muitas vezes dependemos de outras coisas, de outros deuses, da força do nosso braço, da nossa inteligência, do nosso dinheiro. Mas no deserto, tudo isso não tem valor. No deserto da vida, tudo isso não tem valor. Numa enfermidade, irmãos, o dinheiro pode te ajudar a ter acesso a muitas coisas, mas não pode te trazer saúde. Nos desertos emocionais, pessoas podem te auxiliar, sim. Médicos, psicólogos, terapeutas, são bênçãos, são instrumentos de Deus.
Mas nesse lugar, nesse deserto, o único que pode saciar e tirar essa angústia do seu coração é Jesus, nosso Senhor. Por isso o deserto tem esse poder. E no deserto também a nossa confiança. Em quem nós confiamos? Quem nós confiamos? Em que tipo de situação? No deserto a nossa confiança é provada. Em quem você confia? Então o deserto tem essa função, propósito. Sabe, irmãos, o deserto que Deus nos leva não são acidentes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos Deus guiando o seu povo, guiando homens, guiando o próprio Jesus, seu filho, a estar no deserto, a ir ao deserto. Por quê? Porque lá, o Senhor fala aos nossos corações. No texto de Êxodo, capítulo 17, a palavra de Deus vai falar que a congregação de Israel partiu do deserto do Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Deus levou o povo ao deserto. Então saiba, talvez você esteja vivendo um deserto na sua vida. Você possa pensar, puxa, eu não fiz nada errado, eu sirvo a Deus, eu ando em santidade, eu faço as coisas segundo o padrão do Senhor. Por que eu estou vivendo isso? Certamente, irmãos, há um propósito de Deus. Certamente o Senhor te levou a esse lugar para falar o seu coração. Porque existem lugares que nós entramos por conta própria. O pecado nos faz andar sobre lugares terríveis, consequências. Mas certamente, irmãos, para um filho de Deus, o deserto é uma escola, onde Deus fala ao nosso coração, onde nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos em nenhum outro lugar. Por isso o deserto é a escola de Deus para nós. Assim foi com Jesus. O texto vai falar que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E talvez você possa falar, puxa, não é a minha situação, pastor, eu tenho vivido o melhor ano da minha vida, a melhor fase da minha vida. Mas sabe, irmãos, tudo pode mudar. Aliás, nós vivemos de fases, nós somos como marés, nós somos como ondas, nós somos como mar. Uma hora há uma calmaria, mas existem momentos onde pode acontecer de mudar tudo. Jesus teve... Quando ele foi batizado por João Batista, ali ele teve uma revelação, o Pai falou a Jesus, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Você imagina você receber dos céus uma palavra de afirmação como essa? Jesus recebeu dos céus, as pessoas que estavam em volta viram, ouviram, aquilo que Deus estava falando de Jesus. Um êxtase certamente veio sobre ele, uma afirmação dessa. Eu, se recebesse uma afirmação dessa dos céus, meu Deus. Mas depois desse momento Jesus sai, e a palavra de Deus vai falar que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Então, irmão, tudo pode mudar nas nossas vidas, porque nós vivemos segundo a vontade de Deus, e a certeza que eu e você precisamos ter, mesmo estando com Deus, nós podemos ser levados ao deserto, mas certamente ser levado ao deserto por Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Amém? Você crê nisso? O problema é quando nós entramos no deserto por conta própria, e Deus precisa nos tirar de lá. Mas então, o texto fala, e voltando para o texto, que aquele povo foi guiado por Deus para estar no deserto. Não era o plano de Deus que aquele povo ficasse 40 anos no deserto. Era uma travessia, certo ponto, na época, rápida. Mas pela incredulidade, pela murmuração, pela desobediência daquele povo, eles vagaram pelo deserto durante 40 anos. Irmão, o deserto é temporário.
Entenda isso. Talvez você esteja passando por um deserto e passa, puxa, isso aqui não vai acabar nunca. Né? O deserto na vida do crente não é para sempre. Ele é temporário. Ele é uma passagem onde nós aprendemos, onde nós somos alinhados, onde nós somos firmados por Deus. Então talvez você entrou aqui com o coração aflito, porque está passando por um momento de aflição, de dificuldade. Ela vai passar. Eu tenho convicção disso. Não há deserto ou não há noite que dure para sempre. A alegria do Senhor vem pela manhã. Nós precisamos aprender isso. O sol raia. Jesus é chamado do sol da justiça. Vai clarear sobre a sua vida. Você crê nisso? Vai clarear. Esse momento de turbulência, de dificuldade, use isso na sua vida, para que você possa ser mais dependente de Deus. Porque Ele tem, a palavra diz, Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. O simples fato de hoje você estar aqui, mostra que o Senhor tem cuidado de você. Esse é o plano de Deus. O texto vai falar então, que aquele povo saiu, né, o versículo que nós lemos aqui, capítulo 16, versículo 1, aquele povo saiu daquele momento de êxtase, de ver o milagre, né, do mar se abrindo. Eles passaram por uma terra, né, onde ali as águas eram amargas. Deus, né, de uma forma sobrenatural, né, veio sobre aquele povo. Eles viram, né, e presenciaram o milagre e tiveram ali um tempo de repouso em Elim, mas eles precisavam continuar a sua jornada. E eles partiram então de Elim, onde havia fontes de água, e eles foram para um lugar chamado Sim. E eu gostaria que nós pudéssemos falar sobre o deserto de Sim. Esse deserto, como diz o texto, fica entre Elim e Sinai, uma região de transição entre a terra de Elim ao Monte Sinai, onde Deus ali deu a lei a Moisés. Sabe, esse lugar foi onde Deus arrancou a mentalidade do Egito do povo. Lá eles experimentaram 2 milagres, né, maravilhosos, conhecidos por nós hoje. Lá eles tiveram a revelação do maná de Deus, que foi o cuidado de Deus para matar a fome daquele povo, que representa Jesus para nós. E eles também tiveram o milagre das codornizes, né, aves ali que saciaram a fome deles naquele momento. 2 milagres. O maná durou 40 anos. Os 40 anos que aquele povo ficou no deserto, eles tiveram todos os dias o maná sobre eles. Provisão de Deus sobre eles. E aqui eu quero falar algo profético que Deus falou comigo enquanto eu estava preparando essa palavra, que eu creio, né, que é para nós como igreja. Nesse deserto do sim, aquele povo foi suprido. E a lição espiritual para nós como igreja é: no seu sim para Deus, você é suprido também. Você crê nisso? Quando eu e você dizemos sim para Deus, mesmo num deserto, mesmo num lugar árido, mesmo no meio da dificuldade, onde só podemos ver areia, sol e nada mais do que isso. Quando nós dizemos sim para Deus, o milagre de Deus vem sobre nós. Eu não sei qual a sua situação hoje. Eu não sei o que Deus vai falar para você, ou já está falando, ou falou e vai relembrá-lo agora. Mas enquanto nós continuarmos dizendo não para Deus, nós talvez não vamos experimentar do milagre, da provisão de Deus em meio ao nosso deserto. E essa é a lição para as nossas vidas. Quando nós entramos nesse lugar, sim, nós somos
abençoados por Deus. Deus nos sustenta. Nosso sim atrai a provisão que ainda não existe. Quando dizemos sim para Deus, nós atraímos a provisão que hoje nós não temos. Qual provisão? Qual milagre? O que você tem buscado? Talvez esse ano todo você orou por uma situação. Mas eu quero que você traga a revelação, assim como o Heloísio falou aqui, nós orarmos por causas impossíveis. Agora a pergunta é, você tem correspondido àquilo que Deus pede e pediu para você? Porque a grande questão é que muitas vezes nós queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos compromisso com Deus. Aliás, quando o profeta Isaías teve uma revelação dos céus, e ele viu a glória de Deus, ele viu tudo o que estava lá no trono de Deus, a pergunta de Deus para ele é: a quem eu enviarei? Isaías prontamente falou: envia-me a mim. Sim para Deus. Você já disse sim para Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Você precisa fazer para si mesmo. Quais são as coisas que Deus lhe pediu e você continua dizendo não para Ele? Irmãos, nós temos muita coisa para fazer. E eu não digo estruturalmente como igreja, nós temos muitos desafios. Mas eu quero falar algo para você. O que você tem feito para Deus? Não para a igreja, mas para Deus. Porque às vezes a gente acha, puxa, eu sirvo a Deus. Mas no seu interior você ainda continua dizendo não para Ele. Para relacionamento, para comunhão. Busca. Quantos de nós aqui já fomos acordados por Deus? E eu digo por mim mesmo, e preferimos dizer não, eu quero continuar dormindo. Quantos milagres nós não poderíamos ter desfrutados, revelações, intimidade com Ele, se nós tivéssemos dito sim. A provisão de Deus, o milagre, o cuidado de Deus, é para aqueles que dizem sim. Amém? Você crê nisso? Sabe, irmãos, a nossa voz se torna uma moldura para o que Deus pode fazer através de nós. Nossa voz se torna uma moldura para aquilo que Deus pode fazer. Então, o ano está se acabando, mas ainda você, nesse ano, pode viver experiências milagrosas com Ele. Meu conselho é para você, para mim, para nós em si, para você que nos escuta. Diga sim para Deus. O que Deus está pedindo para você? O que Deus tem falado ao seu coração? Sabe, eu quero falar algo para vocês com relação ao ano que vem. Nós já estamos preparando, tivemos uma reunião com os diáconos, Tem muita coisa que vai acontecer em 2026, nós planejamos, nós buscamos de Deus. E uma das coisas que Deus falou claramente ao meu coração é: ano que vem é o ano das células. Nós vamos intensificar as nossas células. Nós precisamos de pessoas, precisamos de casas, líderes, auxiliares. Talvez seja algo que Deus esteja falando ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai conectar coisas aqui, nesse tempo. Talvez 2026 seja um ano de você ser um líder de célula, de você abrir a sua casa. Sabe, irmãos, não há, não há nada melhor do que você no seu lar, na sua casa, você ter uma reunião de célula, sabe, irmãos? O quanto você é abençoado. Às vezes as pessoas, não, mas é puxado, é difícil, sabe? Espiritualmente, irmãos, é uma bênção você abrir a sua casa, para que naquele lugar seja um ponto de pregação do Evangelho, onde vidas são transformadas. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Obed-Edom, e ele
ficou por um tempo com a arca da aliança na sua casa, irmãos. E diz o texto bíblico que ele foi abençoado sobremaneira enquanto aquela arca estava na sua casa. A arca naquele tempo representava a presença de Deus. Quando a gente começa a discernir as coisas espirituais, você fala: puxa, por que eu ainda não tenho uma célula na minha casa? Por que ainda eu não dei um passo para ser um auxiliar, um líder de célula? Puxa, de poder levar pessoas do meu convívio a conhecer Jesus, a convidar para estar na minha casa, ouvindo da palavra de Deus. Quantas besteiras a gente ouve aí fora. Quantas coisas a gente busca e paga um preço alto que não nos agrega em nada. Mas ouvir a palavra de Deus é a melhor coisa que podemos fazer, irmãos. Sabe, deixa eu falar algo para você. Às vezes a gente, puxa, eu quero ganhar o mundo, mas nós não chamamos nem os vizinhos para participar da nossa célula. A maior dádiva que alguém pode receber vem do Jesus, é a nossa salvação. Quando nós entendemos isso, nós queremos que o máximo de pessoas que estão às nossas voltas também recebam isso, dessa graça, deste favor. Por isso, 2026 já foi, 2026 será o ano das células. Eu tenho um número na minha mente, falando: nós vamos chegar a esse número de células aqui na igreja. Eu quero no mínimo dobrar as células ano que vem, irmãos. Sabe, nós vamos fazer um esforço tremendo para que isso aconteça. Nós queremos ganhar esse bairro todo. Nós queremos que cada bairro aqui dessa cidade tenha uma célula. Sabe, o nome de Jesus seja glorificado. E assim eu quero contar com cada um de vocês. Será um ano de desafios, mas será um ano de vitórias em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, voltando aqui, abri esse parênteses. Aquele povo estava no deserto de Sim, e lá eles experimentaram 2 milagres da parte de Deus: o maná e as codornizes, E ali Deus abençoou aquele povo. Mas aquele povo saiu do lugar, do deserto de Sim, e foi na sua jornada para um outro deserto, continuando o seu caminho. A nuvem se moveu e aquele povo se moveu junto. E o texto diz no verso 1 do capítulo 17, e eu queria que você pudesse ler comigo lá, Êxodo 17, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Toda a congregação então o povo discutiu com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meriba, porque por causa da discussão dos filhos de Israel.
e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então agora aquele povo sai de um lugar, um deserto, e vai para outro deserto. Na verdade eu acho que era tudo igual, né? Não mudava muita coisa, a não ser o nome. Mas aquele povo então parte para um deserto chamado Refidim, e Refidim significa lugar de descanso. Mas lá eles não encontraram descanso, eles encontraram crise, lutas, angústias. Talvez você já tenha experimentado ficar sem tomar água durante um momento da sua vida. Eu imagino que deve ser muito difícil. Agora, quando nós colocamos isso num contexto judaico, num contexto onde eles estavam, nós podemos multiplicar por 20, 30, né? No deserto, com um monte de gente lá. E aí aquele povo começou a murmurar mais uma vez com Deus. Então o Senhor, né, fala a Moisés: olha, eu vou fazer algo. Pega o seu cajado e você vai até um lugar lá, e você vai bater sobre uma rocha, e daquela rocha sairá água. Essa rocha, irmãos, é uma figura de Cristo. Paulo fala sobre isso, a rocha é Cristo, irmãos. Então aquele povo, né, teve, né, um momento de saciar a sua sede, através da rocha ferida. Nós podemos trazer para os nossos dias hoje. Hoje nós não temos a figura, nós temos a realidade de Cristo, né? Cristo é a nossa rocha, Cristo é aquele que foi ferido, da mesma forma que a rocha foi ferida, e de Cristo saiu água, e a água viva que nós tomamos hoje para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então aquele povo viveu um milagre que representava aquilo que Cristo iria fazer muitos anos depois, uma tipologia de Cristo. Mas ainda assim aquele povo passou por murmurações. E agora o texto vai falar que de uma crise interna, de falta de água, o que não poderia ficar pior, ficou. Um povo no deserto, um povo, né, que não era preparado a batalhas, um povo que não tinha, né, provavelmente, né, armas de batalha, e aquele povo agora tem que lidar com o deserto, com a murmuração, com a falta, né, de recursos, e com o inimigo que veio no seu encalço. A palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, vai falar que surgiu um povo chamado Amalequitas, e atacaram Israel em Refidim. Sabe, talvez você possa pensar: puxa, eu já estou num deserto, já estou num momento de aflição, e agora se levantou um inimigo contra a minha vida. Talvez seja a sua condição. Talvez você esteja vivendo um deserto espiritual, uma angústia, um momento de crise, e se levanta um inimigo contra a sua vida. Foi assim com esse povo. Estavam num momento de vulnerabilidade, e ali surgiu um inimigo. O texto vai falar em Deuteronômio, capítulo 25, que aquele povo chamado Amalequitas, Deuteronômio 25, 17, eles tinham uma forma de atacar, e eles atacaram o povo de Israel de uma forma traiçoeira. Deuteronômio 25, 17 diz assim: lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus.
Aquele povo, né, aquele exército de inimigos atacou Israel traiçoeiramente pela retaguarda. E os primeiros a serem, né, capturados, tocados, né, mortos por aquele povo, foram os desfalecidos, os cansados, os fadigados. Sabe, irmãos, trazendo para a nossa realidade hoje, aqueles que estão cansados, afadigados, são os mais frágeis, são os mais, né, são aqueles que têm a maior possibilidade de serem tocados pelo inimigo. Como aquele povo foi tocado, como aqueles que estavam na retaguarda. E a lição para nós é: não ande sozinho, não saia, não ande na retaguarda, não ande, não se canse, busque estar junto. Eu costumo falar que que a brasa fora do braseiro, ela se apaga, mas enquanto ela estiver junto com as outras brasas, ela vai continuar aquecida. Nas nossas vidas é a mesma coisa, irmãos. Enquanto nós se mantemos juntos, enquanto nós se mantemos, né, unidos, enquanto você se manter firme com pessoas que têm o mesmo objetivo que você não será uma presa fácil para o inimigo. Amaleque se aproveitou daqueles que estavam cansados, desfalecidos. Talvez o Amaleque, o inimigo, veio sobre a sua vida, porque você tem passado talvez por um momento de angústia, um cansaço. Talvez Amaleque está tentando atacar áreas vulneráveis da sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de, né, angústia, opressão, e está a ponto de desistir. Pastor, eu estou no meio de um deserto, e o inimigo se aproveitou disso. Quando nós olhamos para os predadores naturais, né, nas florestas, enfim, há uma característica: eles atacam aqueles que são mais frágeis. É assim que funciona na savana, na África, né, com os leões, os leopardos. Eles atacam no bando, eles atacam aqueles que estão frágeis, vulneráveis. E essa é a mesma coisa que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele se aproveita de momentos de vulnerabilidade, nos ataca, né, quando estamos vulneráveis, quando damos brechas, quando estamos expostos. Por isso, né, Efésios fala sobre vestir a armadura de Deus, estar pronto para o dia mau, para o dia da batalha. E eu e você somos cristãos, nós precisamos estar nesse, né, lugar de batalha todos os dias. A palavra de Deus vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós precisamos se manter, né, atentos todos os dias, porque o inimigo anda ao nosso derredor, porque o inimigo quer uma oportunidade para nos tragar. E muitos de nós estamos caindo, né, nas garras do inimigo, porque temos dado brechas. Estamos passando por dificuldades, irmãos, todos nós passaremos, mas não dê brecha para o inimigo. Se mantenha fiel, perseverante, atento nesse lugar de angústia. Não dê brecha ao inimigo, porque Amaleque dos nossos dias quer nos tragar. E ele vai fazer isso com todas as suas forças. Qual a guerra você tem lutado? Graças a Deus, irmãos, o texto vai falar que aquele inimigo foi vencido.
O inimigo que se levantou sobre a sua vida vai ser vencido em nome de Jesus. Ele se levantou, mas ele cairá para mostrar que Deus é o Senhor dos exércitos sobre a sua vida. Eu não sei, né, qual inimigo que tem se levantado sobre você, mas ele vai cair em nome de Jesus. Ele vai cair. Você crê nisso? Amaleque se levantou contra o povo de Israel, mas ele caiu. E o texto continua lá em Êxodo 17, diz então, verso 10, Josué fez como Moisés havia lhe ordenado. Não, perdão, verso 9, nós lemos o verso 8. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vai lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés havia lhe ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Verso 14, então o Senhor disse a Moisés: escreva isso na memória de um livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e deu-lhe o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas em geração a geração. Irmãos, o texto vai falar então que aquele povo foi derrotado por Israel. Foi a primeira batalha militar de Israel. Israel, até aquele momento, havia experimentado, batalhas, que Deus havia vencido. Foi assim com o exército de Faraó. Mas naquele momento agora, Israel teve que pegar na espada e lutar contra um povo. E foi a primeira vitória, a primeira luta do povo de Israel militarmente. E aqui nós aprendemos algo, irmãos. Existem milagres que Deus vai fazer por Ele. Ele vai fazer, nós não precisamos fazer nada. Foi assim com o maná, com as codornizes, foi assim, com o próprio Mar Vermelho. Moisés somente colocou o cajado. Mas existem milagres, irmãos, que Deus vai querer uma cooperação nossa. Entenda isso. Existem lutas, Deus vai lutar por nós, mas existem lutas que Deus vai estar conosco nessa luta. E eu e você precisamos lutá-la. Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Foi assim com os amalequitas, e nós vimos ali Josué lutando com aquele povo, enquanto que Moisés, Arão e Hur estavam orando. Sabe, irmãos, aqui há algo maravilhoso, um entendimento de Deus maravilhoso para as nossas vidas. Nós vamos ganhar lutas na oração. Existem lutas, irmãos, que nós vamos vencer com joelhos dobrados. Existem desertos que nós vamos sair com joelhos dobrados. Existem inimigos que serão derrotados nas nossas vidas quando nós dobrarmos os nossos joelhos. Foi o que Moisés fez, clamando ao Senhor, honrando a Deus. A batalha de Refidim, ela foi vencida no monte e não no vale. Entenda algo, irmãos.
Talvez você possa falar: puxa, eu estou no vale da sombra da morte, como o salmista fala. Mas sabe qual a maravilha desse salmo? Porque o Senhor está com ele lá. Aquele povo, irmãos, estava lutando no vale, mas havia homens no monte orando. É a oração, irmãos. A oração move circunstâncias nas nossas vidas. Talvez você precisa tomar uma decisão hoje de se voltar ao Senhor, de estar com Ele, de clamar por intervenções na sua vida ou na vida daqueles que você ama. Eu creio que Deus levantou esse tempo, esse momento. Nós estamos numa atmosfera de adoração, de entendimento, onde o céu se abre. Aquilo que o Eloílcio disse, falou aqui da parte de Deus, é uma realidade. Você começou a clamar por alguém, por uma situação. Mas isso não pode ser somente um momento específico. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor, orar a Ele, buscá-lo, adorá-lo. Sabe, irmãos, a adoração quebra os céus de bronze nas nossas vidas. Quando nós adoramos ao Senhor no deserto, o Senhor ouve a nossa adoração. Então está no deserto, irmãos. O inimigo se levantou contra a sua vida, lá nesse lugar, nesse deserto. Louve a Ele, louve o Senhor. Busque-o, assim como Moisés fez. Porque se dependesse de Josué, irmãos, o texto fala que enquanto Josué estava lá lutando, mas se não houvesse ninguém para interceder por ele, orar, clamar a Deus, Josué não teria vencido. Lutas são muito importantes. Talvez você seja uma pessoa, que luta. Uma pessoa, que tem buscado seus objetivos, tem se esforçado, e glória a Deus, irmãos. E talvez você fale: puxa, eu sou alguém que faz tanta coisa, que me esforço, que busco, que trabalha, que sua, mas eu não vejo as coisas acontecer. Talvez você esteja nesse lugar aqui, onde você somente está lutando no vale, mas comece a orar e lutar no monte. Comece a orar a Deus, comece a clamar por essa causa, comece a adorá-lo, comece a entrar nesse lugar de intimidade com Ele, e as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Foi o que aconteceu, um milagre cooperativo. Deus estava lá, o povo estava também fazendo a sua parte. Existem coisas que Deus não vai fazer na sua vida, você precisa fazer. Você precisa tomar posições, você precisa abandonar práticas, você precisa sair desse lugar de conforto e entrar nessa zona de guerra, irmãos. Você precisa se mover, pegar a espada na mão e ir para a guerra, entendendo que existe um Deus que não perdeu nunca nenhuma batalha, irmãos, e Ele está contigo. Mas coloque o Senhor à frente das suas batalhas. Honre-o. Honre-o. Coloque Ele, no pódio do seu coração. E você verá o que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. O versículo 14 vai falar que o inimigo que se levantou contra o povo de Israel recebeu uma sentença de juízo do próprio Deus. O inimigo que se levantou contra a sua vida, irmãos, também recebeu uma palavra de juízo do próprio Deus. Satanás será esmagado por Deus. O texto fala que Deus apagará totalmente a memória de Amaleque. Foi o que aconteceu. Se eu não me engano, Davi cumpriu essa profecia, acabando com os amalequitas.
Sabe, irmãos, o inimigo que se levantou contra a sua vida, que tem se levantado contra a sua vida, também tem seus dias contados. Nós sabemos o final de todas as coisas, nós sabemos o que vai acontecer. A Bíblia mostra, fala o que vai acontecer no final de todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, você já sabe o final de tudo. Por que se apavorar? Não é verdade? Por que andar em angústia? Por que andar ansioso, ansiosa? Se nós já sabemos o final, e o final tudo vai acabar bem, amém? Você crê nisso? Tudo vai acabar bem, é uma promessa de Deus. Amaleque será, esquecido. Deus varrerá da memória de Amaleque. Deus varrerá da memória todo inimigo que se levantou contra a sua vida. É Ele que faz. Creia nisso, irmãos. Amaleque pode representar uma oposição, um inimigo, um ataque, uma promessa sua, uma resistência à aliança. Hoje nós celebramos a aliança que nós temos com Deus. Talvez Amaleque na sua vida possa ser alguém que resista contra essa aliança, que te fala: não faça mais isso, desista, você não tem mais jeito, você não tem mais salvação, para você tudo acabou. Sabe, um inimigo que se levantou contra a sua vida. E muitas vezes nós estamos dando ouvidos a quem nós não deveríamos dar, e não ouvindo a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, aquele que estava no princípio, que criou todas as coisas, a palavra verdadeira. Jesus é a verdade, Ele não é só o caminho, Ele é a verdade, irmãos. Não há mentira em Cristo, aquilo que Ele disse se concretizará. E muitas vezes nós estamos dando ouvidos ao mentiroso, dando ouvido a quem não presta. Comece a ouvir a voz de Deus, irmãos, e fechar os seus ouvidos para outras vozes, e Deus fará na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu queria concluir essa palavra, queria já chamar o pessoal do louvor. Existe um salmo que fala sobre esse momento, que fala sobre vários momentos na caminhada do povo. Salmo 78, 19. Diz assim, Salmo 78, o Salmo de Asaf. Ele diz assim: falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? E é uma pergunta que aqueles que tentaram contra Deus fizeram. Será que Deus pode fazer uma mesa no deserto? Uma pergunta meio incrédula, achando que isso não iria acontecer. Será que Deus pode, no meu deserto, preparar uma mesa? Talvez não com essas palavras, irmãos, mas muitos de nós já duvidamos. Será que Deus pode trazer o sustento para mim, nesse momento que eu estou vivendo? Talvez seja a sua condição, no momento que você está vivendo. Será que Deus pode trazer algo bom para mim, nesse momento aqui, nessa fase? E eu respondo para você que Deus pode. Aliás, Deus faz isso. E o texto vai falar, num outro salmo, Salmo 23. Davi agora diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda. Deus só não prepara uma mesa no deserto, irmãos, para você, para mim, mas Ele também prepara uma mesa de frente aos nossos adversários. Existe um texto que comprova isso. Marcos capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus vai falar: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviram. Eu queria que você ficasse de pé. Essa pode ser a sua condição, como já foi a minha. Não existe super-heróis, irmãos. Não existe super-heróis. Todos nós passaremos por um momento de angústia, de aflições, de lutas. Mas sabe a certeza que eu tenho? É que nesse lugar deserto, o Senhor preparou uma mesa para mim. Eu nunca deixei de ser alimentado por Ele. Deus nunca vai deixar de te alimentar também. Talvez você possa falar: eu estou no deserto e se levantou um inimigo. Sim, o salmista fala que Deus também no deserto, diante dos meus inimigos, prepara uma mesa. Sabe qual é a verdade disso? É que Ele fez isso com Jesus. Jesus, o texto fala de Marcos, diante das feras, Satanás. A palavra de Deus diz que os anjos o serviram. Essa é uma verdade, irmão, para a minha vida e para a sua também. Num momento de deserto, de angústia, onde um inimigo se levantou, ou vários inimigos se levantaram, nesse lugar, Deus continua te alimentando. Ele nunca deixou de te alimentar. Aliás, Jesus fala, um dos atributos de Jesus é que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então não importa o momento que você está vivendo, não importa o inimigo que se levantou, não importa a tempestade, não importa o gigante, não importa nada. Nesse lugar, Deus continua contigo. Eu queria orar com você. Talvez você possa falar, pensar: está difícil, estou vivendo uma angústia, uma aflição, um momento de deserto. Um inimigo se levantou contra a minha vida. Amaleque se levantou. Qual será o nome de Amaleque sobre a sua vida? Não importa. Ele vai cair, porque existe um Senhor, que é Senhor de todas as coisas. A Bíblia fala que Ele é o Senhor dos exércitos. No plural, irmãos. No plural, porque todos os exércitos têm os seus capitães, major, generais, mas somente um é o Senhor de todos, nosso Deus. Eu queria orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar. Tenho certeza que Deus trará uma palavra sobre a sua vida. Trará uma palavra, um ânimo novo, fôlego de vida novo. Eu queria que você saísse do seu lugar. Vamos orar com você. Você que talvez está passando por alguma dificuldade, seja alguma aflição, não importa qual seja. Eu creio que Deus te trouxe aqui para um propósito, para falar: ei, filho, filha, eu sou contigo. Não importa
te vejo como os homens veem. Eu não te julgo como os homens te julgam. Meu amor transcende qualquer julgamento. O meu amor é um amor que talvez você nunca vai discernir. Mas não tem problema. Eu te amo acima de todas as coisas. Um amor ágape. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos por essas vidas aqui. Sei que é difícil, Senhor. Sei que dói, é dolorido. A angústia, o sofrimento, as lutas internas e as lutas externas, com pessoas, com situações, os desertos, os inimigos que se levantaram contra os nossos irmãos aqui. Mas nós oramos agora, Senhor, no nome de Jesus, que todo inimigo da cruz de Cristo caia por terra, que todo inimigo que se levantou contra essa vida aqui saia agora de retirada. Nós oramos pelo sangue poderoso de Cristo Jesus, o sangue que lava, que redime, que purifica. Nós oramos agora que, como o texto fala em Romanos, a Natália declarou ele, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade que nós colocamos nas nossas vidas. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Não há inimigo, não há acusador, não há acusação e não há acusador nenhum que possa sobressair sobre a sua palavra, Senhor, sobre a sua aceitação, sobre a sua justificação sobre as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Deus, traz o renovo do Senhor sobre essas vidas. Traz o renovo dos céus, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor, o caminhar de cada um deles aqui, Senhor. Um fôlego de vida, Senhor, nós oramos. Uma compreensão, Pai, do seu amor, do seu cuidado. Nós oramos, Senhor, sobre cada vida aqui agora. O toque pessoal, a direção do Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Comigo tem laços embaraços pra me mergulhar, mas não vou lá, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo.
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, declare mais uma vez. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Aleluia. Irmão, o deserto é lugar de vitória. Foi nesse lugar que Israel venceu os amalequitas. Foi nesse lugar que Jesus venceu Satanás. Foi nesse lugar que o profeta Elias venceu o deserto. Foi nesse lugar em que João Batista cresceu. Sabe, irmãos, o deserto é pedagógico. O deserto vai te ensinar muitas coisas. Que Deus possa falar ao seu coração. Que Deus possa tocar o seu coração nesse lugar. E que você possa sair cantando vitória, como cantamos aqui. Amém? Glória a Deus, você recebe essa palavra. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode ligar as luzes para mim. Nesse mesmo espírito. Deus vai falar em 1 Coríntios, versículo 11, que o Senhor Jesus diz: façam isso em memória de mim. Então, o momento de celebração da ceia é um memorial que nós fazemos ao Senhor. E é uma ordenança do próprio Senhor. O texto fala: façam isso em memória de mim. Então, é um memorial, é uma ordenança e também é uma celebração, como posso falar? O texto fala que é uma aliança, é um memorial, mas também é onde nós renovamos, essa é a palavra certa, renovamos a nossa aliança com Ele. E eu queria que nós pudéssemos fazer isso aqui. E para quem é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para a igreja do Senhor. Ela não é para uma placa, não é para uma denominação. Então talvez você nos visita hoje aqui e você seja de outra denominação. Se você, se considera, eu creio que sim, a igreja do Senhor, você está não só convidado, mas convocado a celebrar esse momento conosco, que é a ceia. O texto vai falar: examine-se o homem a si mesmo. Puxa, será que eu estou apto a ceiar? Então o texto vai dizer: examine-se. Não é o pastor, não é o seu cônjuge, não é a pessoa do seu lado, mas é você que vai fazer uma avaliação agora.
Faça uma avaliação. Puxa, eu estou apto a renovar a minha aliança com Cristo? O que Cristo me pede? A palavra de Deus fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que tem uma aliança comigo obedece. Essa é a verdade. Então talvez você entrou aqui nesse lugar e esse é o momento propício para fazer isso, e precisa abandonar alguma prática. Eu creio que Deus te trouxe aqui num culto de ceia para relembrar você. Falar: ei filho, eu quero celebrar a minha aliança contigo. Eu quero celebrar esse momento. Então eu preciso que você abandone isso. Eu preciso que você abra mão da sua vontade própria. Eu preciso que você perdoe. Eu preciso que você peça perdão. Eu queria que nós pudéssemos fazer isso enquanto vai ser ministrada uma canção. Eu queria que você orasse a Deus. Sabe, irmãos, talvez você possa falar: puxa, eu gostaria de pedir perdão para alguém, mas essa pessoa já não existe mais, já faleceu. Eu gostaria de perdoar, mas essa pessoa já partiu. Mas o perdão é para você. O perdão, a falta de perdão te aprisiona. E a liberação do perdão te liberta. Talvez você precise orar, Senhor, falando: Senhor, eu preciso abandonar certa prática, pedir perdão ao Senhor. Preciso confessar o meu pecado. Esse é o momento para se fazer isso. Mas saiba, irmãos, que você está fazendo para o Senhor, Ele. Na aliança eu costumo falar que Deus fez conosco, Ele deu tudo o que tinha. Ele se entregou numa cruz, levou os nossos pecados. Nós não entramos com nada, nós não temos nada a oferecer a Ele, a não ser o nosso coração. Então que a gente possa fazer, entregar ao Senhor a nossa maior adoração, que é o nosso coração, totalmente a Ele. Vamos orar, vai ser ministrada uma canção. Eu quero que você ore ao Senhor, comece a falar com Ele. Como eu já disse, esse é o momento de talvez você pedir perdão, de falar, de liberar perdão, de confessar, falar: Senhor, eu não tenho sido alguém que anda segundo a sua vontade, mas eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero abandonar esse meu estilo de viver. Nós não vivemos um padrão do mundo, irmãos. Talvez você possa falar: mas eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Só diz isso quem não nasceu em Cristo Jesus. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então Cristo muda o nosso caráter, muda a nossa forma de viver a vida, faz-nos abandonar pensamentos, ideologias, coisas que o mundo tenta nos colocar. Jesus transforma, e Ele continua fazendo. Que a gente possa entrar nesse lugar hoje de celebração, de reafirmação da nossa aliança com Ele. Em nome de Jesus, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração. Confessamos diante de Ti, Pai, as nossas falhas. Somos tão pecadores, falhamos todos os dias, pensamentos, atitudes, erramos, Senhor, com pessoas, desobedecemos o Senhor, somos pecadores. Nós queremos entregar ao Senhor, dizermos que esse não é o nosso padrão. Nosso padrão agora é o padrão dos céus, é o padrão do Senhor. Por isso ensina-nos, Senhor, que nós possamos ter um coração ensinável, um coração contrito, um coração humilde, um coração de carne, não de pedras. Senhor, nós não queremos ser comparados a esse povo no qual nós vemos agora, murmurador, mas que na nossa boca saiam palavras de gratidão, Senhor. Palavras que abençoam e não amaldiçoam, Senhor.
Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós somos chamados para abençoar. Nós queremos ser um instrumento do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Ensina-nos, ensina-nos, que nós possamos celebrar esse momento com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Se você não pegou seu kit de ceia, levante sua mão. Nossos irmãos aqui que estão, servindo vão te entregar. Aqueles que são da casa já sabem, você vai sair do seu lugar e vai celebrar a ceia do Senhor junto com seus amigos, irmãos, com a sua célula. E você não vai deixar ninguém sozinho, irmão. Não deixe ninguém ceiar sozinho. Então sai do seu lugar, convide. Se tem alguém aqui que está sozinho pela primeira vez, não se constrange, alguém vai te convidar para estar celebrando junto. E nós possamos fazer uma festa juntos aqui. Amém? Não deixe ninguém sozinho, irmãos. Você líder, você que é membro da casa, chama lá. Amém? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Entrou em casa,
clareza, possamos entender com clareza o teu propósito sobre cada vida aqui, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém, querido? Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor do nosso Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde. Não esqueça de abençoar, de orar e de abraçar umas 10 pessoas. Que o Senhor possa te abençoar mais uma. Reconhecemos quem tu és. Aos homens, pessoal, nós precisamos hoje montar as cadeiras aqui para as formaturas, tá? Então os homens aí, a gente vai precisar de uma ajuda de vocês para colocar as cadeiras. Não vamos embora sem carregar umas 10, 15 cadeiras aí. Amém? Aleluia? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde.